Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este é mais um Máxima de Jesus, atendendo a mais um pedido. Então, tem aqui algumas passagens na Bíblia falando sobre reencarnação. Então, primeiro eu vou pegar aqui no Mateus 17. Sobre a máxima, tem várias máximas nessas passagens. Tem muita coisa contida ali nesses pequenos trechos, né? Cada trechinho da Bíblia, que se você pegar do Evangelho ali, da pregação de Jesus, vai ter muita coisa. Que acontecia ali no momento e coisas, digamos, além, né? Então é assim, a gente tem aqui, ó, transfiguração, né, do Mateus 17. Aí você vai ter semelhante em Marcos, né, Marcos capítulo 9, versículo 2 ao 8, Lucas capítulo 9, versículo 28 ao 36. Porque esses eram os discípulos de Jesus, né? E aí alguns deles foram e escreveram a história, né, que ia se passando enquanto eu estava com eles. Então você vai ter passagens bem semelhantes, né, um contando ali e tal, cada um contando do modo que eles veem, que eles viram. E quem vai fazer um estudo, né, interessante assim, cada passagem, vamos supor, vai estudar a transfiguração. Então assim, tem mais dois discípulos que falaram as mesmas coisas. Então assim, leia todos para fazer uma comparação. Que às vezes algum colocou um dado que o outro não colocou e tal. Só que você vai pegar a Bíblia e vai ver que muitas coisas estão exatamente igual, né? Porém, duas pessoas quando passam por uma história não conta a história idêntica ali, igualzinha, né? Cada pessoa vai contar do seu jeito. Então assim é mais um indício que tem muita manipulação, tem falhas na tradução, então a pessoa vai traduzir, ela pega um trechinho lá do outro, né, ela copia e tal, coloca aqui, modifica alguma coisinha. Então, assim, e outra coisa que é legal observar, a gente mesmo, né, quando a gente vai contar uma história, a gente não consegue lembrar detalhe, fala por fala, nem mesmo a nossa. Então imagina você observando uma conversa, né, que nem aqui os discípulos observavam, né, Jesus conversando com outra pessoa, e iam lá descreviam fielmente, né, não sei quanto tempo depois que foram escrever, né, relatar ali o que ia acontecendo, e descrevia fielmente o que ia acontecendo, né, o que aconteceu. Então todos eles vão lá, escrevem de maneira igual e tal. Então assim é bem estranho. Tudo bem que eles eram pessoas especiais, né? Ou seja, estava muito, digamos, além do ser humano, né? Ou seja, eram discípulos de Jesus, né? Jesus escolheu tal, então eles vieram com essa missão específica. Então, além de você ter que lembrar, você meio que acessa, digamos, o Akash, né? Você vai até a informação lá e tenta descrever o mais fiel possivelmente, né? Então, não dá para descartar isso também, né? Que muitas pessoas, não só aqui na Bíblia, os discípulos que escreveram os evangelhos, mas pessoas que escrevem livros hoje, né, relatando passagens e tal, então escreve, ó, foi desse jeito, tá? Então eu acho assim muito difícil tá lembrando, né? Mas às vezes a pessoa tem essa faculdade, consegue lembrar, né, vai saber. Então vamos lá. Eu vou lendo e comentando aqui para vocês. E se for ler tudo depois comentar, aí já vou economizar tempo. É, 6 dias depois, né? 6 dias depois de qualquer coisa que aconteceu anteriormente. Então tem que pegar a história, ler lá o anterior, ver o que está acontecendo. Aqui é o Mateus narrando, né? Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, assim, tem que observar o que está acontecendo, né? Ele está narrando o que está acontecendo. Então, Jesus foi lá, pegou Pedro e falou: Vem aqui, Pedro. Aí, Tiago, João, vem também. Vamos lá, subir lá no monte. Então, tem que ver, eu tenho um propósito, porque que Jesus levou eles lá e tal, né? E vamos ver o que acontece. E foi transfigurado diante deles, né? Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Então, assim, não é que ele virou outra pessoa e tal, ele transfigurou, ele resplandeceu. Né? Vamos imaginar aí um mestre ascenso. Eu lembro de um vídeo de um OVNI que tem, né, que antes dele sumir, ele vira aquela bola de luz e some. Né? Então é mais ou menos aquilo. Jesus ele virou como se fosse um ser de luz, mesmo, aquele espírito que só irradia luz, né? Ou seja, transfigurou, que ele coloca aqui. Ah, aqui, ó, as suas vestes se tornaram brancas como luz, né? Antes o seu rosto resplandecia como o sol. Então foi algo forte. Então algo foi muito forte. Então a energia do local então foi muito elevada.
né? Ele principalmente ele levou em particular a um alto monte, talvez um lugar isolado, né, dos demais, para que só eles fossem testemunhas. Ou seja, Jesus reuniu três testemunhas para presenciar e registrar algo. Então foi com uma finalidade. Não foi lá para falar, ó, que legal, estou brilhando. É algo muito mais além que isso. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ou seja, então nisso que ele transfigura, aparece lá Moisés e Elias e eles conversam. Né? Ou seja, trocaram uma ideia lá. Né? Acho que foi muito além do que está relatado aqui. Então disse Pedro, ou seja, para quem duvida que é uma metáfora, que não apareceu, que não será o quê, tal, aqui na construção. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então assim, eles estavam tão reais, tão ali presentes, que Pedro achou que havia necessidade de armar tendas lá para eles, né? Porque devia ser costume na época, né? Eles paravam, qualquer lugar, armavam ali um acampamento, né? Levantava, erguia ali algumas cabanas e ficavam alojados ali. Então, Pedro, ele, que bom que trouxe a gente, então a gente pode fazer esse trabalho aí para vocês. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia, Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Então assim, então Pedro ainda estava falando que ia armar as tendas e tal, então vem essa nuvem, né, uma cortina de fumaça, que é muito comum também quando tem a aparição de OVNIs, eles se camuflam dentro da nuvem, mas ali, digamos, algum fenômeno que não queria que os discípulos viam. Né? Talvez eles se usaram de alguma aparelhagem, então precisou cobrir, né? Então os discípulos ficaram envoltos em nuvens. Né? Aqui eu acho que em Lucas fala que eles ficaram envoltos, aqui não. Aqui fala que veio a nuvem e tal, né? Aqui ó, a nuvem os envolveu, né? E lá fala que eles ficaram envoltos, não viram nada. Só ouviram a voz, né? Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Né? Ou seja, foi algo que eles se assustaram. Né? Por máximo que ele está ali na presença de Jesus, presenciando milagres e tal, quando vem um fenômeno estranho assim, eles cai lá de pânico, né? Então imagina nós hoje, a gente pesquisa tudo, vê um espírito, vê uma nave e tal, que vem, posa perto, a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que começar a tratar o assunto com naturalidade, porque se um dia acontecer, a gente vai tratar com naturalidade e não vai fazer que nem os discípulos aqui, né? Tô com grande medo, estranho medo, né? Podia ser devoção, mas aqui coloca medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Né? Então, eles levantam e já assumiu tudo, acabou aquele espetáculo lá. Então aqui, Moisés e Elias. Moisés e Elias você vai encontrar no Velho Testamento. Né? Eu não vou buscar lá agora, mas acredito eu que Elias era um profeta, era algo semelhante a Jesus. Né? Eu acho que Jesus está sendo nessa época, ele foi naquela época, e era alguém que, digamos, pregava, fazia milagres e tal, né? E ele não morreu, né? Ele foi ascendido aos céus. Digamos que ele foi abduzido, então ele foi levado embora, ou ele teve ascensão, né? E simplesmente se elevou e aí ficou aquela coisa de volta de Elias. Então, assim como hoje a gente espera a volta de Jesus, os religiosos daquela, eu estou me adiantando aqui, deixa eu ler. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? Então eles falam: não conta para ninguém. Então, assim, muito que acontece na presença, digamos, de um mestre, fica só entre eles. Então tinha muito mais coisas que eles não contaram para ninguém, porque o povo da época também não tinha, porque não tinha nem concepção, né, para conseguir entender o que acontecia. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem os escribas, né, ser necessário que Elias venha primeiro? Né? Então, ou seja, como hoje se fala que Jesus vai vir, não sei o que e tal, naquela época a mesma religião que era lá dos fariseus, que os escribas que mantinha, os escribas é como se escreve, né, que reproduzia as escrituras, é que nem os fanáticos por Bíblia, né, isso aqui, tal, tá aqui, é isso aqui, né. Então, daquela época eles falavam, aqui é interessante porque às vezes a pessoa não entende, né, aqui ó, mas os discípulos o interrogaram, né, interrogaram Jesus, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Venha primeiro do quê? Né? Primeiro quem lê aqui ele não fala, ele é primeiro, mas já dá a entender, vem primeiro antes de Jesus.
né? Antes que Jesus viesse, seria necessário que Elias viesse primeiro. Ou seja, Elias viesse primeiro e anunciasse a vinda de Jesus. Né? Então ele vinha abrir o caminho, vinha preparar as pessoas, tal, ó, está vindo o Filho do Homem e tal, Filho de Deus, aquela coisa toda. Então era isso que estava escrito ali nas escrituras antigas, né? E aí e Elias, como falei, era como se fosse um Jesus, só que não sei quantos mil anos antes de Jesus, né? Então, tal, ele teria que voltar. Então, se ele teria que voltar, aparecer assim para todo mundo lá, vamos supor que os católicos estão esperando que Jesus volte, só que antes vai vir acontecer alguma coisa, né? Que seria o Elias que vinha. Aí ia ter que aparecer Elias assim descendo, oh, eu sou Elias, né? E vem do céu assim, falou, oh, e vai vir Jesus, né? Então eles ficaram esperando isso. Não aconteceu isso, né? Então por isso quando Jesus veio, eles não consideram, é por isso que morre ali no Velho Testamento, você tem a religião acho que muçulmana que não considera o Novo Testamento, né? Os judeus não consideram Jesus filho de Deus, né? Hoje talvez já estão mudando a concepção, não considera que, sim, que fosse um especial, né? Um avatar e tal. Então eles vivem, digamos, do Velho Testamento, acho que é o Corão, e ainda a lei antiga, né? É aquela coisa que é conveniente, né? Ou muitos hoje usam a religião para os seus interesses. Então é mais fácil tirar Jesus, porque Jesus ele falou dar, né? Aquela coisa de caridade, amar o próximo, né? Então tá aí. Ah, Jesus continuando. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus colocou assim: virá. Jesus já estava lá e falou que ele vai vir ainda, virá no futuro. Aqui eu achei que foi má tradução, né? Jesus falar isso aqui no futuro, porque ele já tinha vindo. Na condicionação aqui, ó. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, né? Em cima ele fala que virá e ele fala: Eu, porém, eu vos declaro que já veio. Então, essa má tradução, ele pode estar falando aqui, ó. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Talvez ele estava falando de outra vinda futura, ou talvez foi uma tradução, ele falando que de fato, nas escrituras deles, né, do Ancorão ou do Velho Testamento, consta que Elias virá, né, e restaurará todas as coisas, né? Porque ele contesta aqui, eu porém, eu vos falo, né? Talvez foi alguma coisa de uma tradução. Mas aqui o importante é essa aqui, né? Eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Né? Então é aquela coisa, não vem Elias falando, oh, eu sou Elias voando e tal, né, fazendo aquele monte de espetáculo, né? Ele já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Quando ele fala eles, né, ó, Elias já veio e não o reconheceram. Estão falando deles. Né? Ou seja, aquela pessoa que segue aquela religião fanática e fica vidrada, que nem hoje. Jesus, ama Jesus, tem que aceitar Jesus, não sei o que, Jesus. Se vir, eles não reconhecem. É o que aconteceu na época. Ele já veio, né, Elias veio e não o reconheceram. Fizeram com ele de tudo. Né, que, ou seja, a religião o condenou. Né? E vai fazer com ele também, com o filho do homem. Ó. O filho do homem há de padecer nas mãos deles. Né? Então, aqui na continuação, que é o mais importante, que deixa a saber quem era, o Elias, quem veio, como que vem, como que ninguém reconheceu. Então, o que era? Né? Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Nessa altura, é Mateus 17, em Mateus 14 é onde que, se não me engano, né, Mateus 14, é onde o João Batista ele é decapitado lá e tem todo aquele episódio. Ou seja, já tinha passado, já desencarnou, então possibilitou que ele viesse no monte lá aparecer. Né? Mas aí ele já não aparece como João Batista, ele já vem como Elias. Né? Digamos que a encarnação mais forte dele foi como Elias e tal. Né? Ou, digamos, aparência até angélica, não sei. E como João Batista, né? Ele já tinha feito a encarnação como João Batista, desencarnou tal e propiciou que ele veio, ele junto com Moisés, apareceu ali para Jesus, né? Trocaram uma ideia e tal. Então foi algo para ficar registrado, algo que aconteceu e para os discípulos depois tá, né, escrevendo e tal, e tá vindo aqui para a pessoa, realmente tem encarnação, fala de reencarnação na Bíblia, né? Mesmo hoje muitas pessoas falam que não tem, né? Estranho. Ok, cada um acredita no que quer. Então essa passagem é isso, né? Essa aqui do Mateus. Aí você vai ter o João 3. Vamos lá. Marcos, Lucas, João. Então cada um foi escrevendo ali, né? Tem Apocalipse. João 3. Aqui. João 3. Nicodemos visita Jesus. É interessante, essa passagem é muito interessante.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, os fariseus era a religião da época, né? E o cara não era pouca coisa, né? Era um dos principais entre os judeus. Ou seja, então foi um cara de, né? O cara não era fraco não, lá da época, né? Isso aqui é aquela coisa. Da Matrix é tudo igual, né? Não entende de nada e tal. Os caras tá tudo habitolado ali, seguindo as coisas como se fosse um robô, né? As escrituras e tais. Porém, né, essa passagem é interessante porque o cara ele reconhece que Jesus tem algo mais, né, que eu vou ler aqui para vocês. E talvez foi com o intuito de querer esse algo mais que Jesus tinha, já que ele era um dos principais, então ele queria se enriquecer de conhecimento. Ele estava, digamos, ele se permitiu ter uma abertura, né? Então vamos ver como que decorre aqui, que além do que está relatado, eu acho que tem coisas muito mais além, né, do que Jesus pensou e tal, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os fariseus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Então ele foi visitar Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então talvez aqui ele já mostra ter, digamos, pode ter mostrado ter uma preocupação com os sinais, né, de acordo com a resposta de Jesus. Porque ele chega no Jesus e reconhece, ó, sabendo que é filho de Deus, tal, denotando uma certa humildade. Porém Jesus, por ser um mestre ascenso, por ser, né, o gabarito ali de Jesus, então imagina uma pessoa sensitiva, ele vai muito além, né? Então ele olha para a pessoa, ele já acho que já sabe tudo da pessoa, sabe o que está pensando e tal. Então não tem como você enganar uma pessoa dessa. Então ele responde assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? Ou seja, mas aí esse negócio, ele fala, mas o que tem a ver o reino de Deus? Eu não falei nada de reino de Deus e tal, né? Mas então, digamos, ele estava indagando. Então, digamos que ele chegou a Jesus querendo saber o que tem além, né? Quando ele se enriquecer, querendo saber as verdades celestiais, as verdades do Pai e tal, né? E então Jesus já se antecipou que não tem que nascer de novo. Você quer saber tudo isso? Se você vê me questionar, você tem que nascer de novo, né? E nascer de novo. Aí vamos na continuação aqui. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, aqui estou me antecipando, né? Aqui não. Aqui, do ver o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Então, o homem já é velho, já nasceu, como nasceu o quê? Como pode isso, né? Mas aqui já denota que Jesus estava falando realmente renascer, né? Não, o homem tem que nascer. Você nasceu uma vez, nasceu da carne, então já renota um renascer, não simplesmente reencarnar. Então aqui ele está falando algo muito além da encarnação. Embora ele fale nos dois momentos, né? Ele fala da reencarnação física e de renascer em espírito, né? Que não é o reencarnar, é renascer em espírito e o corpo que seria a reencarnação. Nascer de novo, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, né? Então, assim, uma pergunta até irritante, né? Não pode, vai voltar, pegar a matéria ali, né? Ou ele estava falando, não sei se já abordando a reencarnação, né? De voltar ao ventre materno, que seria de forma reencarnando. Então, assim, isso já é algo que vai um pouquinho além, né, do conhecimento, digamos, padrão, ou da capacidade de Nicodemos, né, que era o pessoal que via ali da caixa, né, via que nem aquela coisa fechada e tal, né, já ia além da capacidade dele de entendimento. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, assim, não pode entrar, né, do reino de Deus. Aqui, digamos, é até meio radical, né? Tem que, como se fosse uma obrigação de nascer para reconhecer o reino de Deus, né? Mas vou continuar aqui, depois eu comento. Aqui, às vezes alguém fala da água, se refere ao batismo, né? A pessoa pensa que, então joga água ali, então nasceu de novo. Né? Não é. Quando ele fala água, ele está se referindo ao corpo, né? O corpo feito de água, tal, a água como uma matéria da terra, né? A matéria, digamos, o mais principal, o mais sagrado aqui da terra, a água, né? E aqui, quem não nascer da água e do Espírito, então ele fala do Espírito. Então você tem dois tempos, você tem que nascer da água, você tem que ter um corpo físico e renascer em Espírito. O renascer em Espírito eu vou comentar no final, que é muito interessante.
Aqui, para não deixar dúvida, né? Para quem que usa aqui, fala que a água é só o batismo, não. Aqui já na sequência ele já fala. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então aqui ele trocou a água pela carne. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Né? Então ele ressalta, não fique espantado eu dizer que tem que nascer de novo. Né? Porque se, digamos, já está fazendo uma confusão aí, não tá, tem que acha que o velho tem que voltar para o ventre materno, essa coisa toda. Aí Jesus continua, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, você tem a carne, porém aquele que nasce do Espírito é algo, digamos, incompreensível. Né? Digamos que a pessoa ela vive uma vida à parte. Né? Não é que nem a carne. A carne você vai ter um tipo de vida, aquele que nasce do Espírito, então vai ancorar o Espírito. Né? O Espírito é você mesmo. Então, o que você veio para cá, para a Terra, o que você veio fazer aqui? Né? Você chegou aqui, você renasce primeiro da carne. Então, vão fazer coisas da carne. Então, enquanto não renascer no Espírito, vai ficar fazendo coisa da carne. E a carne é o que? Ela é programada pelo meio. Né? O mundo programa. O que qualquer criança nasce aí, vai programar. Chega os pais deles, ó, meu filho vai ser um doutor, não sei o quê, e vai botar na escolinha e tal, e direciona aquilo. Aquilo é carne. Então, tudo que estão fazendo aí, que é normal, que encaixa dentro do normal, que se encaixa na sociedade, que nem o Krishnamurti já disse, né? Não é sinal de boa saúde ser bem ajustado numa sociedade decadente. Né? Então, tudo que está servindo a isso é carne. Né? Nascido do Espírito, então, é outra coisa. Então, Jesus fala aqui, ó, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, é algo muito além. Né? Então, ele coloca para Nicodemo, se você quer saber a verdade celestial, você tem que nascer de carne e espírito. Né? Da carne nós já nascemos. Então, ele não coloca aquela obrigação de reencarnação. Né? Embora ele esteja falando de reencarnação. Que pode estar nascendo. É algo que vai além. Ele está focando em tem que renascer, né, espírito. Né? Porque aqui, ó, esse não tal, e isso respondeu Jesus, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né, tal, respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer... onde que... Rabi, sabemos que é mestre, aí em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tal. Que ele só fala só em renascer de novo, mas mais por baixo ele fala duas vezes em renascer de espírito. A tudo isso, né, depois que ele falou do vento lá, que sopra, então, lhe perguntou Nicodemos, né, Nicodemos ficou lá bem mais confuso, mas digamos que ele tinha sim a intenção de saber, né, o que acontecia, como que é, para conhecer essas verdades. Então Jesus ele foi lá e questionou, né? Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto, né? Como que é isso? Como é que é essas coisas aí, né? Acudiu Jesus, né? Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Então Jesus ali já não estava, parece que não tava no bom dia, né? Ele só deu patada. Ele, cara, você é mestre dos caras lá e não sabe disso? Né? Você tem que vir perguntar para mim. Você não é espertão lá, né? Não conhece todas as escrituras, não sei o quê, né? E assim, isso, né? Não compreende essas coisas porque são coisas simples. São coisas que Jesus já estava falando e tal. Né, mas as pessoas não entendiam, porque pessoa que é tapada não entende, né? Só vai e bota ali numa direção, né? A pessoa fala, ó, vai aqui, a pessoa tal, e não para pra estudar. Então assim, dá uma certa. Eu falei, caramba, imagina se vê um cara desse e não sabe. Imagina então o que ele está ensinando, né? Em verdade, Jesus continuando, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos. O que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então Jesus aqui ele já estava falando, né? Ou seja, Jesus ele falou ali do vento e tal, ele falou de verdades espirituais, algo que está além da matéria. É como se as pessoas que viessem questionar, como se fossem cientistas, céticos que vinham pedir provas. Eu quero prova, eu quero prova. Então Jesus fala, ó, em verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos. Ou seja, experiência própria, né, deles ali do meio, né? E o que temos visto, né, o que eles viram, né? Contudo, não aceitaram o nosso testemunho. Então, eu traço um paralelo no tempo atual com quem já teve experiência com extraterrestres, né? Pessoas que já viram, que já desceu, já entrou em naves, já foi visitar outros mundos. Então essas pessoas elas relatam o que elas viram, né? Que nem Jesus aqui falando do reino de Deus, ó, eu falo a verdade, a realidade que eu vivo, né? Contudo, não aceitais nossos testemunhos, né? Então eles querem prova, não? Cadê? Você tirou foto? Você filmou?
né? Então é mais ou menos isso. Ou seja, a pessoa que está na terceira dimensão, ela ainda tem que renascer em espírito para que nasça dentro dela isso de você saber que é real, né? É algo lógico, né? Vida em outros mundos só vai ter nesse mundo? É lógico que tem em outros, né? E que também já estão aqui, já tem muitos sinais que estão aqui, né? O fato deles estarem aqui, já ter as naves voando aí, é algo já também físico, né? Coisas terrenas, que ele continua aqui, vamos lá. Ó, se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como creis se vos falar das celestiais? Né? Ou seja, vocês não têm capacidade nem de crer nas coisas físicas que eu falo. Então eu vou falar do reino de Deus? Né? Como? Você não. Primeiro tem que. Aquela coisa, né? Coisas terrenas, que ele falava de carne e espírito. Renascer na carne e renascer no espírito. Então, renascer na carne, corrija tudo que está errado aqui nesse mundo, que é carne. Então você tem todo um sistema que está destruindo o mundo. Né? Vocês seguem falsos preceitos. Corrige tudo isso. Né? Então isso seria. Primeiro, a gente tem um problema para resolver na carne. Quem renasceu na carne, então tem esse primeiro problema para resolver. Né? Por exemplo, que eu falo aqui, falando de carne, consumo de carne. Todos Darwin, né, ele já falou, se comparado à fisiologia do ser humano com a de outros animais, o ser humano não é para comer carne. Ele mais se assemelha com os animais herbívoros, vegetarianos, né? Então, assim, vários mestres colocam que não comer carne, né? A ciência hoje, vários estudos já demonstram que a pessoa é mais saudável, vive mais, tem menos doença e um monte de coisa, menos risco, né, de quem consome carne. Então, está ficando claro, cada dia mais claro. Milhares de pessoas todo ano, né, tá vindo uma mudança. As pessoas estão mudando. Então, estão canalizando, digamos, essa informação coletiva que vem quando a energia de um planeta começa a se elevar, né? Não leva, elevando a vibração das pessoas, as pessoas tomam contato com outra sintonia que já existe, mundos vitais, e as pessoas, a gente canaliza o que essas pessoas têm em mente. Então, isso que é a canalização. Então, as pessoas trazem para cá. Então, em todo ponto, mesmo que a pessoa ache que não está canalizando nada, mas a pessoa tem aquele intuito de parar de comer carne. Né? Geralmente, as pessoas que vieram de outro mundo, elas param, né? E começam a disseminar isso. Né? Então, assim, é algo que está vindo além, né, de elevar a vibração e tal, e, e é a mudança acontecendo, né? Ou seja, está, digamos, corrigindo as coisas da carne aqui que estava errado e tal, então tem que voltar à normalidade. O primeiro passo é esse, né, para depois ir falar do que está vindo além, né, de onde está vindo isso e tal. Né? Aqui, ó, se tratando de coisas terrenas, não me credes como creis se vou falar das coisas celestiais. No tempo de Jesus ele falava realmente era coisas semelhantes. Né? Tem ali no Evangelho Reino da Paz, que eles pegam ali um pessoal e praticamente, né, faz ali 7 dias de Jesus sem comer nada e tal. Né? Ele implanta ali o crudivorismo naquelas pessoas. Então as pessoas se curaram, as pessoas viraram mestres. Né? Está lá Evangelho Reino da Paz, você pode ler, né? E tá aquilo. Então, assim, são coisas terrenas. Ele falava, né, como se curar, como se manter a boa saúde, como ter uma boa sociedade e tal. Coisas terrenas, coisas da carne. Então, eles não acreditam. Então, não adianta passar por ponto. Aqui, principalmente, aqui encerra esse assunto. Né? Depois do que ele fala aqui pra frente é mais, digamos, exaltando, ou tentando falar algo do reino dos céus. Né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ok, então aqui ele falou do... Não é exatamente sobre reencarnação, né, esse ponto. Ele estava mais com foco de renascer em, em carne e no espírito. Então a maioria das pessoas, se a gente nasce em carne, né, como eu falei ali, eu dei uma pauta. A gente, quando vem para esse mundo, a gente é um espírito, eu vou lá para a Terra. Né? E quando eu não sou um humano ainda, eu sou um alien. Né? Eu penso diferente. Eu penso que eu estou vindo aqui para ajudar. Porque você olha lá de cima, você vê que a coisa aqui está feia, está crítica, estão os cegos guiando os cegos, vai cair, vai acabar. Então, se não mandam espíritos em massas aqui para dentro, para encarnar e mudar o mental das pessoas, ajudar a levar, existe um outro modo de vida. Né? Porque vocês têm crianças, por exemplo, eu falei do vegetarianismo, que criancinhas tal que já começam a recusar. Não, eu não quero isso, porque está na natureza dela que ela está vindo de fora. Não é. Então ela já não se permite ser humanizada. Né? Entre aspas, humanizada seria uma coisa boa, mas alienizada, né? Ou matrixizada, né? Servir a Matrix, porque
Todas essas vacinas que eles dão, tal, né, que pega a criança, quando nasce, eles já pega a criança como se fosse um boneco. Né? Então você é um espírito e tal, apaga essa memória, então você já nasceu naquele corpinho, já pega como se fosse um boneco, tal, de manuseio, dá uma agulhada, aí começa a nascer, aquela crescendo, aí já vem aquela alimentação grotesca e pesada, tudo aquilo para fechar, para encapar o indivíduo, para que o espírito tenha o mínimo contato, para que você tenha o mínimo contato com o ser que você assumiu. Né? Digamos que você vai jogar um videogame, você cria um personagem, aquele bebê que nasceu lá. Só que o meio vem, encapa tudo ele, aí você fica com um pouquinho de controle, né, com o mínimo. Aí você tem que torcer para aquilo crescer e se desenvolver, para que aos poucos você vai ancorando e tomando o máximo de controle que você possa. Né? Esse seria o renascer do espírito. Enquanto isso, vai ser a carne, vai ser o meio que dominou aquilo. Né? Então esse nasceu da carne, vai servir a carne, vai servir a sociedade, né? Vai fazer tudo o que todo mundo está fazendo. Então esse seria falar das coisas terrenas que não creem nele. Né? Então ele está falando aquilo, ó, tá errado, você precisa mudar isso, isso, isso para a gente voltar ao caminho natural. Então voltar ao caminho da natureza seria ótimo, já estaria bom. As pessoas já conseguiram viver em paz, em harmonia. Aí sim partiríamos para falar coisas do reino de Deus, do Espírito. Né? Então quem renascer em Espírito vai ver o reino de Deus. Como vai funcionar isso? Então você chega um momento da sua vida, né? Tem pessoas que já estão nascendo assim, já renascendo, já em espírito, já aquela pessoa rebelde desde o berço, é a ovelha negra. Porque o que é renascer do espírito? É como se isso aqui fosse um ovo. Enquanto for carne, isso aqui é um ovo. Então é um ovo, fica como todo mundo que tá aí é ovo, né? Fica só rodando para lá e para cá. E o espírito é você que encarnou e tem que quebrar essas camadas de ego, que é a casca. Né? O ego foi o que colocaram em você. Né? Você agora tem um nome importante, sobrenome. Você é evangélico, ou espírita, ou católico. Né? Tem uma religião, e é importante dentro da sua religião. Tem uma profissão reconhecida e tal. Né? Tudo camadas egóicas. Tem um time, né? Tem as suas preferências políticas, tem as suas preferências de séries, de coisas que estão aí. Né? Então tudo isso são camadas egóicas. Né? Então isso vai sendo quebrado e vai renascer o ser que era antes de vir, né? Que não tinha nada disso que foi colocado. Então esse ser ele começa a renascer, né? Aqui dentro dessa estrutura física que você ancora, você vai encarnar, de fato, encarnar, renascer em espírito. Então o espírito ele começa a sumir. Né? Você começa a ser mais você mesmo. Então, por exemplo, você pode olhar 10, 15 anos, 20 anos atrás, você vê que realmente coisas que eu fazia naquela época não era eu. Você já não se vê naquilo. Hoje você não fazia essas coisas, hoje você pensa de uma forma diferente. Então aquilo era o meio se apossando. Aquilo era o mental coletivo. Quando as pessoas nascem da carne e são entregues à Matrix, elas vivem canalizando o mental coletivo. Né? Você tem aqui a terceira dimensão, então você está nessa faixa de vibração, tem um mental coletivo que vibra nessa faixa. Então as pessoas canalizam tudo que tem nessa faixa e ficam reproduzindo as coisas. Né? Elas falam as mesmas coisas, vivem as mesmas coisas. O espírito vem lá de cima, numa quinta, sexta, sétima. Né? Então você, elevando sua vibração, você vai começar a canalizar coisas lá de cima. Então você começa a encarnar um espírito aqui. Né? Então renascer do espírito. Então você começa a viver algo totalmente diferente do que está aqui. Né? Então a pessoa vai ser estranha, vai tomar um caminho totalmente diferente. Né? Não tem como. Então vai ter aquela briga, né, de romper o ovo, porque ela briga contra o ego, né, a casca do ovo, que ela luta porque foi colocado uma coisa para ela, foi encapado, né, aquelas camadas e tais, mas de repente ela vê que não é nada daquilo. Né? Então está rompendo as camadas de ego, então está renascendo em espírito. Né? Aquele que não nasceu de novo, né? Renascer em carne e espírito, não vai ver o reino de Deus. E renascer, quando ela consegue fazer isso, você toma contato com, você se torna apto a receber as verdades, né? A conhecer o reino de Deus. O reino de Deus é todo esse mundo espiritual, tudo que tem além. Né? Que nem vem Moisés lá, tal, Moisés e Elias apareceram lá, então tudo isso é coisas que está além da carne, né? Está a outro nível, tem que acender esse nível. Então você se permite, você se abre. Nicodemos ali no momento ele não estava aberto ainda, né? Por exemplo, então, se você aparece um espírito ali na frente, ele sai correndo, que a maioria das pessoas fazem. Se aparece, desce um disco voador, sai um ET, as pessoas saem correndo. Né? Então as pessoas não nasceram em espírito ainda, elas não estão abertas a essa verdade, embora elas estudem, que nem o Nicodemos fala, você é mestre lá e não sabe dessas coisas, o cara está há anos lá estudando e tal, tá ensinando e não sabe, não tá pronto ainda, né? Então é isso que ele se fala. Então,
se renasça, se abra. Então, se abrindo, você já passa a viver, né, em espírito, você já começa a conhecer essas verdades, além que ali é colocado como reino de Deus, né? Então tem que nascer de carne e espírito. Então, nessa passagem, eu acredito nisso. Ele falava nesse sentido, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Então, aqui a gente também vive dois momentos. A gente tem um corpo de carne, que vive na dimensão 3D, né? Então a gente se relaciona com as pessoas que estão vivendo na terceira dimensão. Porém, quando você começa a estudar algo que está além da carne, você tem que se abrir. Né? Você tem que acreditar, crer na sua intuição e tal, né? Tenha fé e segue. Quando a pessoa segue, ela vai ver que se abre, né? Abre um horizonte e tal. Então ela fica apta a conhecer tudo isso, né? Então ela vai renascendo em espírito. E nesse ponto você consegue ver as pessoas que estão na terceira dimensão que não estão abertas ainda para uma verdade maior, né? Então assim, é como se você vivesse em várias dimensões ao mesmo tempo. Então quando alguém vem e fala, ó, tem que renascer da carne, tem que renascer do espírito, você entende o que ele está falando. Agora se a pessoa está na terceira dimensão e fala, tem que renascer da carne, tem que renascer do espírito, ela já não entende, né? Porque para ela é só carne, é só espírito, é o que ela vê no espelho, é o que está dentro da caixa ainda. Então não abriu esse buraquinho para enxergar o outro lado, né? Que permite tal, e é você, não é espírito nenhum, você é o espírito, né? Você é algo além da além que o espírito, né? Mas vamos por etapas, né? A gente é uma consciência que tem uma sucessão de corpos, então vamos por corpos por vez, né? A gente saindo daqui, a gente vai para a alma e tal, e isso já nos propicia a conhecer tudo que está além, né? E esse além vai muito, muito, muito além do além, né? Porque as pessoas elas colocam ainda, você tem o espiritismo que está introduzindo isso para as pessoas, né? Que mundos espirituais, né? Nosso lar, tudo, mas ali você vai sair com o corpo material ainda. Você ainda tem que ir além disso, né? Jesus ele estava muito além dessas coisas, porque ainda você vai cair numa matrix, né? Para quem está ainda no normal, então tem que continuar, né? Não para, você continua evoluindo. Você não precisa chegar lá e falar, vai ter que voltar para reencarnar. Não, né? A pessoa tem que a pessoa volta porque ela quer. É aquela pessoa que se apegou, é aquela capa, ficou no ovo, né? Então ela se envolve com todas as coisas daqui, cria laços e ela quer voltar. Então ela acaba voltando por causa disso, né? Não é porque fala que tem que voltar porque tem que cumprir karma, né? Ela só acaba entrando no jogo, né? Então o jogo fala, então é assim, então ela aceita aquela verdade, né? Em verdade conveniente, né? Mas nada isso te precisa. O que vive é agora. Né? Não existe aquela coisa de futuro, tem que cumprir coisa no futuro. No futuro eu tenho que pagar isso. Não existe futuro. Né? Existe o agora, existem as escolhas que eu faço no agora. Então a pessoa escolhendo isso, a pessoa escolhe ficar consciente agora, escolhe não ter karma. Tem karma com quem? Não precisa ter problema com ninguém. Né? Então o karma ele acaba se virando um dogma, né? Além da 3D. Né? As pessoas que vão lá, né, estão ainda numa situação quase semelhante. Elas estão num lugar um pouquinho melhor, mas muitos ali ainda não sabem que existe uma realidade toda além desse mundo, né? Existem outras vidas, outros mundos e tais, continuam vivendo a mesma coisa. Então, assim, é muito além. Então, o renascer no espírito é um caminho infinito que você tem pela frente. Né? E cada um vai de acordo aí com as suas capacidades, potencialidades. Né? E vamos por etapa. Primeiro a gente tem que renascer na carne. Vamos corrigir tudo que está, né, tudo que não está em harmonia aqui. Vamos tomar, voltar tudo isso à natureza, a um caminho natural. Então isso a gente já ajeita a casa para os espíritos mais novos que vêm aqui e são dominados pela Matrix porque não tem essa concepção. Né? Então os mais velhos que vêm aqui vêm com essa missão. Né? Então esses renascem de espírito, ficam conscientes disso e começam a ajudar o meio a voltar à natureza, voltar ao caminho natural, né? Sair desse caminho destrutivo que eles estão. Né? Assim eles saem da garra da Matrix, então esse pessoal que está usando eles vão para qualquer outro lugar, né? E então aí eles renascem da carne, então eles respiram mais livre, então eles vão ter como se harmonizar e aí eles podem começar a ter uma abertura para o mundo espiritual e tal, né, para ir além dessas coisas. Porque as pessoas que estão aí, elas vão cair lá nos hospitais espirituais e tal, e acabam voltando e fica esse círculo, né? Então é coisas que vão muito mais além, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, podem deixar aí nos comentários, ou sugestões de outras máximas, nas minhas páginas no Facebook também pode deixar lá, né? E até o próximo vídeo, muito obrigado.